Talvez você tenha pensado que está ficando mais impaciente. Talvez tenha pensado que está ficando mais exigente, mais sensível, mais intolerante. Talvez você tenha acreditado que alguma coisa em você tenha mudado para pior, porque aquilo que antes parecia normal começou a cansar. Aquilo que antes você suportava começou a pesar. E o que antes parecia parte da sua vida começou a gerar um desconforto difícil de explicar. Enquanto isso acontece, quase sempre a primeira reação é pensar: o que está acontecendo comigo? Porque eu não tenho mais a mesma paciência? Por que certos ambientes me esgotam? Por que certas pessoas parecem tão pesadas? Por que eu volto para casa emocionalmente cansada, sem ter feito esforço físico nenhum? Eu já me fiz essa pergunta por muito tempo, porque eu também achei que estava ficando mais difícil, achei que estava ficando mais intolerante, mais distante. E hoje eu percebo que não era só isso. O que estava mudando não era a minha capacidade de suportar, era a minha capacidade de perceber. Porque existe uma fase da vida em que você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Depois que isso acontece, fica muito difícil voltar para a consciência antiga. O silêncio começa a mostrar aquilo que te esgota, que te drena, mostrar aquilo que você chama de amor, mostrar aquilo que você chama de obrigação, até aquilo que você chama de responsabilidade, até aquilo que você chama de normal. O silêncio começa a te mostrar, e talvez seja a parte mais desconfortável da transformação, porque o silêncio, ele não cria problemas. O silêncio revela, ele mostra aquilo que a correria escondia de você. Mostra o excesso que abafava, aquilo que você evitava enxergar. E normalmente não é isso que a gente quer encontrar, porque durante muito tempo parece mais fácil continuar ocupado, continuar resolvendo, continuar reagindo, continuar distraído. Porque quem está distraído não precisa se confrontar, não precisa perceber, não precisa mudar. Mas chega uma fase em que o silêncio começa a falar mais alto. E quando ele fala, algumas coisas deixam de ser ignoráveis. Talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui, neste vídeo. Porque alguma coisa dentro de você começou a perceber que não consegue continuar vivendo exatamente da mesma forma. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre aquilo que acontece quando a consciência muda a sua tolerância. Porque talvez não esteja nada errado com você. Esteja apenas pela primeira vez ouvindo o que você não ouve há muito tempo. Existiam encontros que me deixavam emocionalmente drenada. Conversas que pareciam arrancar alguma parte de mim. E eu não entendia por quê. Até começar a perceber que o problema não estava necessariamente no que eu fazia, mas no que eu sustentava. Essa percepção mudou muita coisa, porque eu comecei a observar a minha vida com mais honestidade. Comecei a perceber quantas vezes eu estava em ambientes querendo sair. Quantas vezes eu dizia sim, querendo dizer não. Quantas vezes eu permanecia em situações apenas para evitar desconforto. E aos poucos eu fui entendendo algo muito importante. O silêncio não estava me mostrando um novo problema. Ele estava revelando um desgaste antigo, um desgaste que eu já sentia, mas ainda não tinha coragem de reconhecer, porque reconhecer muda tudo. Quando você reconhece, não consegue mais fingir que não viu, não consegue mais chamar de normal, não consegue chamar de normal aquilo que claramente estava te consumindo, não consegue justificar tudo, não consegue continuar se abandonando mais da mesma maneira. Entende? Existe uma parte
ainda mais desconfortável nessa percepção, uma parte que demorou muito para eu aceitar. Eu achava que estava cansada da rotina, e não era isso. Vinha de lugares onde eu continuava tentando caber. E essa é uma fase muito delicada, porque durante um tempo você fica entre os dois mundos. O mundo antigo, onde você tolerava, onde você suportava, se adaptava. E o mundo novo, onde a sua consciência começou a perceber o custo de continuar fazendo isso. É por isso que tanta gente se confunde nesse momento. Porque você não sabe explicar o que está acontecendo, só sente. Sente que alguma coisa mudou, que certas situações não cabem. Sente que determinados ambientes já não fazem mais sentido. Sente que existe um desconforto crescendo, mas ainda assim não consegue dar nome para ele. E talvez esse desconforto tenha um nome muito simples: percepção. Você começou a perceber. Percebe aquilo que durante muito tempo foi mascarado pela correria. Percebe aquilo que o excesso escondia, que você chamava de obrigação. E quando essa percepção aparece, o silêncio deixa de ser vazio. Ele se transforma em espelho, um espelho que mostra aquilo que você não consegue mais ignorar. Talvez seja essa a razão pelo qual o silêncio começou a incomodar tanto, porque ele não trouxe um problema novo. Ele apenas revelou uma verdade antiga, uma verdade que já estava tentando aparecer há muito tempo. Se esse vídeo falou com você, permanece aqui no canal, porque os próximos vão aprofundar mudanças que muitas pessoas estão vivendo, mas ainda não conseguem colocar em palavras. Aqui não é sobre motivação, não é sobre frases prontas. É sobre perceber aquilo que a correria escondeu durante anos. É sobre consciência, sobre alinhamento interno. É sobre entender por que sua vida começou a mudar antes de você perceber. Então, curta esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar em pessoas que também estão passando por essa mesma transformação silenciosa. E compartilha com alguém que anda dizendo que está cansado. Talvez esteja apenas começando a enxergar coisas que não consegue mais ignorar. Porque às vezes tudo muda quando alguém finalmente encontra as palavras para aquilo que estava sentindo há algum tempo já. E se esse silêncio começou a te mostrar algo, não ignora. Talvez seja exatamente aí que a sua próxima fase esteja começando. Gratidão por estar aqui comigo, mas principalmente por permanecer em você. Te encontro no próximo vídeo.